Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Vamos entrando, nos ajeitando. Hoje é quarta-feira, tá um tempinho tinhoso. Começou a fazer um frio aqui em São Paulo de uma hora para outra. Uma garoa que vai e volta e a gente, todo mundo ficando resfriada, né? Resfriado, rinite, todos esses bronquite, essas coisas mais dessa época do ano. Bom, hoje a nossa conversa é com uma arquiteta e urbanista social. O nome dela é Esther Carro e ela vem fazendo uma mudança significativa na comunidade Jardim Colombo, que é dentro do complexo de Paraisópolis. Antes de eu chamar a Esther, eu vou falar um pouco sobre ela. Vamos lá. Esther Carro é arquiteta e urbanista social, professora e pesquisadora no Núcleo de Mulheres e Território do Laboratório de Cidades do Arquifuturo. É isso, Paulinho? É uma plataforma de discussão sobre cidades. E também no Instituto de Ensino e Pesquisa, que é o INSPER, uma escola muito renomada aqui em São Paulo. Ela é presidente do Fazendinhando, que é um movimento de transformação territorial, cultural e social nas comunidades de São Paulo. E é esse o motivo que eu trouxe ela para a gente conversar aqui. Fiquei muito interessada nesse trabalho. A Esther é graduada em Arquitetura e Urbanismo, é mestre em Projeto, Produção e Gestão do Espaço Urbano pela FAAM, que é uma faculdade Alcântara Machado, né, Paulinho? Centro Universitário, pós-graduada em Habitação e Cidade pela Escola da Cidade, que eu também amo essa Escola da Cidade. É uma escola de arquitetura que fica aqui no centro de São Paulo. E também urbanismo social pelo INSPER. Eu acho que essa Esther é uma fera, hein? Vocês vão concordar comigo já já. Vamos chamá-la. Esther! Oi, Joyce, tá me escutando? Estou te escutando perfeitamente. Ai, que bom, porque antes eu não Seja estava muito conseguindo te bem-vinda, escutar. viu? Ai, muito obrigada, que agradeço. Esther, olha que gozado. Eu fui ver o seu trabalho, fui descobrir você no site americano da Vogue, né, Paulinho? Da Vogue América. Eu peguei, tinha você, tinha uma outra peruana, se não me engano. Eu peguei e falei com o Paulinho que trabalha comigo. Eu falei, Paulinho, olha essa mulher aqui, olha essa moça. Ai, que E aí incrível. fomos atrás. Então Ai, é um que prazer ter bom. você aqui. Já virei sua fã antes de te conhecer ao vivo. Ah, muito obrigada. Eu acho que essa matéria da Vogue repercutiu muito para mim também. Foi até a realização de um sonho, porque quando eu era criança, a minha avó, que é empregada doméstica, ela me trazia muitas revistas e eram revistas que voltaram para a parte da arquitetura, da moda. E naquela época, quando eu tinha uns 13, 14 anos, eu ainda não tinha acesso à internet. Então, digamos que foi por meio de revistas que eu tive o meu primeiro contato assim com a arquitetura. E aí depois eu fui, enfim, acompanhando projetos de urbanização, arquitetos da prefeitura, e aí eu fui me encantando cada vez mais. Mas assim, Você acha que foi algo muito emocionante. é assim que a arquitetura e o urbanismo entraram em sua vida? Você acha que foi pelas revistas? Ou foi mais por uma questão do que você vivia? Então, dos primeiros contatos que eu tive, assim, de conhecer um pouco melhor outras realidades, foram através de revistas, através dos arquitetos que eu fui tendo contato, mas optar em fazer arquitetura, foi por conta da maneira como eu vivia. Era, assim, era um pouco precária, eu não gostava da situação em que eu nasci, em que eu cresci, dos meus familiares, dos vizinhos, enfim, de outras pessoas de dentro da comunidade, de outras moradias que eu via, muito barraco de madeira, outras casas com muita infiltração, insalubridade, sem ventilação.
o contexto também, né? Porque eu nasci em um contexto muito gritante. Eu não nasci numa comunidade isolada, onde há diferentes contextos. Eu nasci justamente num lugar onde, se você abre a janela, se você atravessa de uma calçada para outra, você dá de cara com grandes condomínios, você dá de cara com mansões, com shoppings, enfim, com escolas particulares. Na região de Então, Paraisópolis você morava? isso, ainda moro. Que é pertinho, né? Tem aquelas casas de milionários e a 20 metros tem o início da comunidade, né? São, enfim, é muito próximo. Às vezes é um muro que separa uma realidade da outra, mas como é que você via isso quando você era pequena? Me incomodava. Digamos assim, que de certo modo ali eu falava assim, eu sempre olhava pensando, um dia eu quero ter uma casa desse jeito, que inclusive eu desenhava casas assim. Os meus primeiros desenhos eram casas Mas eu imagino que hoje em grandes. dia, depois disso tudo que você estudou, você não quer ter mais uma casa desse jeito, né? Sim, com certeza. Naquela época, né, quando eu era criança, a minha visão, minha mentalidade era uma outra. Eu acho que era pensando um pouco mais nas necessidades. Então, eu falava assim, a minha casa é muito pequena, é desse jeito, tem tal problema. O meu sonho é ter uma casa com esse outro formato, desse jeito. Enfim, então, mas com os estudos que eu fui tendo, claro, hoje eu não vislumbro ter, morar em uma mansão, em uma casa grande, essas coisas não passam pela minha cabeça. E nem com essa estética de uma coisa meio kitsch, né? Que é a arquitetura média desses lugares, né? Do Morumbi. Essa coisa que copia, sei lá, o vento levou, ou que copia uma mansão no interior da Itália. Coisas que não tem a ver com a nossa realidade, né? Realmente, eu não enxergo assim uma arquitetura com características do Brasil inseridas aqui no território, né? Eu acho que, infelizmente, de certo ponto, as referências sempre foram muito pautadas para de fora, né? E sempre aquela coisa de copiar o de fora e negar a referência brasileira. Aos poucos isso tem acontecido. Hoje em dia eu tenho visto muitos arquitetos genuinamente brasileiros, né? Muito, muito. Mas antigamente as construções mais antigas que a gente tem não tem assim esses tipos de características do Brasil, locais, as cores do Brasil. Isso era aula do que você dá na escola da cidade? No INSPER, eu sou professora e pesquisadora e lá tem um núcleo de mulheres e território onde tem outras lideranças. Então tem Carmen Silva, tem Eliana Silva, que é da Rede das Marés, no Rio de Janeiro, tem a Cleide, que é de Heliópolis, que é a maior favela daqui de São Paulo, a Marília, a Joelma, que também é do Rio, enfim. E nesse núcleo a gente faz pesquisas sobre as mulheres dentro do contexto dos territórios vulneráveis. Então, recentemente, nós fizemos uma pesquisa que trabalhava muito sobre a questão de empreendedorismo social dessas mulheres, como que elas têm lugar para deixar os seus filhos, tem creche suficiente, trabalhamos com um pouco dessa parte da educação, a parte da moradia, qual a maneira que elas vivem, quais são as dificuldades, as principais dificuldades que elas exercem, enfim, então mais um pouquinho sobre isso. E é muito interessante porque dentro desse, se chama Laboratório de Cidades, que foi feito pelo Arquifuturo e pelo INSPER, e tem vários núcleos diferentes. Tem núcleo de urbanismo, tem núcleo de arquitetura, tem esse das mulheres, tem onde de você saúde. né? Isso, exatamente. E é extremamente importante porque
faz uma conexão, uma ponte, né, de trazer a universidade um pouco mais próximo para dentro desses territórios. E é uma das coisas que, dentro do Fazendiando, a gente acredita muito, né, que a gente precisa da sociedade civil, a gente precisa do poder público, a gente precisa de iniciativas privadas, a gente precisa de universidades, de escola, a gente precisa de alguma forma encontrar meios, mecanismos onde haja esse tipo de governança, sabe? Onde haja governanças compartilhadas, onde haja o conhecimento e essa diversidade de cada um para a execução de projetos. De projetos em comum, né? O que quer dizer exatamente esse projeto Fazendiando? Boa. O Fazendiando, assim, é a minha paixão. Joyce, de verdade, eu falo até com os olhos brilhando, porque eu trabalho hoje dentro do Fazendiando, né? Eu sou presidente do Fazendiando e, assim, de maneira formal, é um instituto de transformação territorial, cultural e social, mas falando um pouquinho mais informalmente, é o lugar que eu posso, de alguma forma, ao lado do meu time, criar, executar, pensar em projetos para quem mais precisa. A gente atua dentro da comunidade do Jardim Colombo, Porto Seguro, enfim, recebemos pessoas de Paraisópolis também, e é um movimento assim extremamente importante, porque nós temos 3 pilares. O primeiro, que é o da Fazendinha, nós começamos, foi o nosso primeiro projeto, ali no finalzinho de 2017, nós começamos a partir da transformação de um antigo lixão e transformamos em uma área verde. O segundo, que é o Fazendo Lar, que lida com a reforma dentro das moradias, e o terceiro, que é as fazendeiras, que qualificam mulheres na área da gastronomia e da construção civil. E tem sido, assim, experiências incríveis que eu tenho tido Imagino que dentro você do está abraçando Fazendiando. tudo, né? Com todas as possibilidades, você está abrindo o universo para as comunidades, não é isso? Sim, exatamente. De alguma forma, a gente consegue unir talentos. Então, a gente tem, dentro da nossa equipe, é uma equipe com diferentes áreas, diferentes profissões. Então, a gente acaba juntando o conhecimento de cada um, mas, de alguma forma, também mostrando, né, o poder da arquitetura, o poder do urbanismo social, sabe? O quão importante a gente falar da arquitetura, a gente ter projetos voltados para a arquitetura dentro desses territórios. Como é que você foi parar nesse site norte-americano? Onde eles te encontraram? Como o seu trabalho foi para lá? Me fizeram essa pergunta. Eu estive falando com a jornalista, com a Sil. Ela entrou em contato comigo. Ela, né? Americana. E ela entrou em contato comigo pelo Instagram. Eu recebi uma mensagem, e aí ela falou: que bacana o projeto, quero conhecer mais, tem algum documento, enfim. Aí eu passei site, passei alguns documentos que nós temos, e ela falou: olha, eu trabalho como freelancer em algumas, preparando, né, algumas matérias para alguns veículos aqui de Nova York, e eu queria saber se eu posso estar divulgando a sua história. E aí eu falei: não, sim, claro, com certeza. E isso foi no final do ano passado. E aí, quando foi nesse ano, ela retornou o contato, falando que a Vogue tinha tido interesse. E aí eu falei: não, sim, claro, tudo bem. E aí a gente foi conversando, construindo, e deu, enfim, e deu certo. E depois que isso foi publicado, você recebeu muita repercussão, você sentiu como? Eu senti repercussão internacional, né? Eu acho que nós ainda não tínhamos tido ainda algum veículo transmitindo, algum veículo de mídia, né, transmitindo um pouco dos nossos projetos para fora do Brasil. E eu acho que nesse momento vieram pessoas, entraram em contato conosco via site, via Instagram,
Teve até uma arquiteta que ela está na Alemanha, mas ela nasceu no Irã e eu até dei print no depoimento dela, que ela falando assim, nossa, é muito inspirador o que vocês realizam e eu quero voltar para o Irã para também fazer algum tipo de projeto, alguma ação. Então foi muito bacana, assim. Então, as próprias pessoas mesmo da Vogue entrarem em contato, falando, olha, queremos conhecer você pessoalmente, enfim, então foi algo assim muito especial e foi bacana porque repercutiu não só em Nova York, nos Estados Unidos, né, mas também foi para o Japão, foi França, Bom, chegou no Alemanha. Brasil, né? Eu li isso no Brasil. Eu assino a newsletter deles. Que incrível. Então foi assim, deu uma boa repercutida, assim, Isso é pelo que muito nós importante para o sentimos. seu trabalho e é muito importante. Muito Posso bacana. pedir para você tirar, porque está com eco, eu não sei se é disso. Tira um minutinho. O... Ah, eu acho que aí Oi, eu acho que você não vai conseguir me escutar. oi. O eco era disso, eu acho. Você está me ouvindo? Sim, estou te ouvindo, tá me Eu também consegue me estou, escutar? porque estava dando Então muito perfeito. eco. Deixa eu te Ah, perguntar uma outra coisa baseada nisso. Teve aquele arquiteto que ganhou esse ano o Pritzker, né? Que é o maior prêmio da arquitetura mundial, é o tipo prêmio Nobel da arquitetura. E o nome dele é Francis Queré, não é isso? Ele isso. vem de um país que eu nem sabia que existia, Burkina Faso. Você sabia que existia? Não, eu não sabia. Antes de conhecer a história dele, eu não sabia. Bom, ele te mandou uma mensagem, né? Sim, Em 2020, foi no meio da pandemia ou foi antes da pandemia? foi no meio da pandemia. Que ele te falou? Ah, o Miguel, né, estava conversando com ele e eu ia Quem é participar de... Miguel? Quem é Miguel? O Miguel, ele é o Miguel Pinto Guimarães. Ele Eu tem conheço o escritório... Miguel. É, o O Miguel é um Miguel é um querido. arquiteto do Rio de Janeiro. Isso, exatamente, ele mesmo, ele mesmo. E aí eu ia participar de uma live com o Miguel e aí ele foi fazendo algumas perguntas e uma das perguntas foi, qual é o arquiteto que te inspira de alguma forma? Eu contei toda a história para ele e acabei citando o Francis. E aí tudo bem. E aí no dia que eu fiz a live com o Miguel, ele falou, ó, no final tem uma surpresa. E eu, sem entender nada, não fazia a mínima ideia. E aí, quando eu penso que não, ele colocou o vídeo do Francis, de um recado que o Francis havia deixado. E foi um choque muito grande, porque, assim, eu não tive um contato pessoalmente, né, com o Francis, mas receber uma mensagem de aprovação, de falar, nossa, continua, não desista, você encontrou ouro dentro do lixo, para mim isso foi muito forte, foi muito especial, muito importante, significativo, né, de quem é sua maior inspiração. Então, eu agradeço o Miguel, a Adriana também, que é sócia dele, até hoje, porque são sonhos que na nossa realidade estão distantes, né? Não é todo dia que a gente vai ter contato com uma Joyce, que a gente vai ter contato Não, não é a com o mesma coisa. Miguel, com o Francis. E eu acho que, de alguma forma, ter essa oportunidade, né? Ter esse espaço para a gente falar o que nós estamos fazendo, para contar sobre a arquitetura, que a arquitetura ela não é só para classe A, B, mas que ela Ao precisa também contrário, estar né? na classe D e E. E eu acho que o que mais me chama a atenção na história do Francis é que ele estudou na Alemanha, ele abriu um escritório na Alemanha e ele tava tudo bem na vida dele, estava tudo bem fazendo projetos e tudo. E ele retorna para a comunidade dele para criar a primeira escola, para levar saneamento básico para Nem a tinha lá, região onde ele né? morava. Quem é que faz isso, sabe? É muito difícil as pessoas elas lembrarem da sua história, lembrarem
da sua infância, lembrarem que você hoje é aquela pessoa, mas teve todo um processo, né? E de alguma forma ele resgata esse processo, ele leva mais dignidade, ele mostra a importância da arquitetura dentro dos territórios vulneráveis. Muito bonito, muito. Não, e quando eu vi, né, que ele ganhou, que quando eu não conhecia ele, né, mas quando é anunciado o prêmio Pritzker, você presta atenção, né, porque Sim. é o maior prêmio mundial de arquitetura. E quando eu vi o trabalho dele, nossa, é revolucionário, né, em todos os sentidos, e não só arquitetonicamente, mas como ideia, como Ele valoriza muito a cultura dele. E eu acho que é o que falta um pouco na gente, essa valorização. O que nós e estamos também valorizando? abraçar as raízes. Abraçar as Isso, necessidades, exatamente. iluminar as necessidades do povo dele. Isso. Eu Então achei tem, incrível. assim, E quando eu é, vi que a sua ligação, né, ele na sua vida, quanto ele era importante e o quanto ele te reconheceu como importante, é muito bonito isso. Muito, muito bonito. Quando você iniciou esse seu projeto, você tinha alguma referência? Porque você teve esse desejo, né? Essa vontade de dar mais possibilidades para a sua comunidade, né? Em volta de você. Você se inspirou em alguma coisa? Bom, Joyce, quando nós começamos ali no finalzinho de 2017, algumas intervenções no Jardim Colombo, a primeira delas, como eu falei anteriormente, foi da transformação de um antigo lixão em um parque. E nesse primeiro projeto, nós tivemos a inspiração do Mauro Quintanilha, que ele transformou um antigo lixão também em um parque, na favela do Vidigal, no Rio de Janeiro, o Parque Citier, enfim, também recebeu vários prêmios. E o Mauro, querendo ou não, hoje ele mora em São Paulo e ele trouxe para a gente assim muito conhecimento, ele trouxe as experiências dele, ele de certa forma ele contou para a gente, olha, é possível fazer. Ele mostrou que é possível. E eu acho que foi até um ponto muito importante que você tocou, porque hoje a gente não precisa ficar reinventando a roda, né? Eu acho que bons projetos já há, inspirações, hoje em dia a gente já consegue ter inspirações, e de alguma forma, como que a gente faz essas conexões? Como que a gente mostra para dentro da comunidade que, olha, com as suas mãos você pode fazer, que, olha, você pode criar, você pode executar, você pode ser um agente transformador, você pode agir, você pode melhorar a sua própria realidade. Porque nós estamos muito acostumados, né, a ter, primeiro, a ter uma dependência muito grande do poder público. Segundo, a achar que nós não somos capazes, nós somos, assim, diariamente, a sociedade, enfim, o poder público, de alguma forma, assim, não, porque você não é capaz. Faz a escola e tá ótimo. Pensar em faculdade? Não, que isso, jamais. Então, quando a gente tem essas inspirações, quando a gente vê projetos assim que deu certo, que teve, que veio de baixo para cima, que teve ali a mão da comunidade atuando, que teve processo participativo, engajamento comunitário, a gente entende que é possível, né? Então, quando nós visualizamos, quando nós vimos que era possível, ali nós começamos. Então, a partir disso, começou a gerar uma mobilização dentro da comunidade, né? E é muito bacana, porque de alguma forma nós também sentimos que somos agentes transformadores. Nós sentimos que nós não precisamos estarmos o tempo todo dependentes de algo ou de alguém, mas a gente De precisa. fora, né? Sim, exatamente. Então mostra, de certa forma, que com aquilo que você tem, você pode começar. Você não precisa esperar com que chegue milhões de dinheiros, de recursos para poder fazer um projeto. Não precisa ter uma ideia mirabolante. Não, eu acho que assim, o nosso trabalho que a gente faz é um trabalho de formiguinha. Nós estamos fazendo aquilo que está ao nosso alcance. Então, a gente precisa começar de alguma forma. Tem um problema? De que forma a gente vai solucionar esse problema? Tem alguém, uma potência dentro da comunidade, um talento dentro da comunidade? Como é que a gente vai fazer com que esse talento ele brilhe, com que a voz dessas pessoas ecoe para fora da comunidade também?
como é que a gente reconhece esses talentos, empodera? Eu acho que ainda falta muito disso, né? De mostrar, de evidenciar, e eu acho que é importante as mídias, importante esses canais de veículo, de mostrar, de falar assim, olha, dentro das favelas não é só a criminalidade que existe, não é só o que em alguns canais mostra. Não, é muito mais do que isso. Na favela a gente tem arte, na favela a gente tem mentes brilhantes, pessoas que estão fazendo diversas faculdades, que são muito inteligentes, enfim, na favela nós temos mães poderosas, mães que batalham ali o dia todo, e essas mães, elas não têm reconhecimento, elas não, às vezes elas não se enxergam, elas acham que, eu não posso concluir meus estudos, a minha vida agora é essa, eu não posso, sabe? Então, assim, há muita coisa dentro da favela e que precisa ser cada vez mais É um universo, transmitido. né? É um universo. Você começou a explicar Sim, desses projetos todos, desses personagens, esses habitantes da comunidade. Eu sou amiga do Gilson Rodrigues, sim, do conheço, G10 conheço. Favelas, e eu fui Sim. lá conhecer o projeto. E é exatamente isso que você fala. Tem gente que está estudando para virar cabeleireiro, tem hortas incríveis. A horta lá do G10 é incrível. Aí tem gente que faz moda, tem gente que faz música, teatro. É um mundo, é igual, é um mundo, horas. E tem gente de tudo que é tipo, que nem é fora da comunidade. Tem gente boa, tem gente com mais problema, tem de tudo, né? Sim. Qual foi o É, maior. Quando você começou com o seu projeto, qual foi a maior dificuldade que você sentiu com a turma da comunidade mesmo? eu acho que no começo foi mais o engajamento comunitário. Quando nós falamos de projeto social, é, inicialmente, uma das maiores dificuldades que nós encontramos é como engajar a comunidade, como que a gente consegue fazer com que eles participem das ações, com que haja de fato esse empoderamento. Então, para a gente conseguir reverter esse cenário, levou um tempo, não foi assim do dia para a noite, porque o que acontece? Muitas das vezes, uma série de projetos que chegam também dentro das comunidades para acontecer, para serem executados, mas não há um processo participativo, não há um engajamento. E a gente queria fazer o contrário, a gente queria, não, nós não estamos, o projeto não é nosso, nós não estamos aqui para benefício próprio, nós estamos aqui para benefício da comunidade, de certa forma. A gente precisa com que eles participem, com que eles interagem, com que eles zelem pelos espaços, com que eles sigam lutando pelos seus sonhos, pelos seus objetivos, pelos avanços, tanto dentro da casa quanto fora da casa. E para a gente conseguir fazer essa virada, só foi possível a partir da arte, a partir da cultura, quando a gente começou a utilizar as ferramentas da arte, da cultura, para falar na linguagem do morador, para entender as suas necessidades. Para Então, nós estamos acessar, fazendo né, o que estava lá dentro, isso. né? Isso, nossa, muito bacana isso que você, essa fala sua de acessar o que está lá dentro, porque também há uma dificuldade. Teve um momento em que nós fizemos uma pesquisa com os moradores, e nessa pesquisa eu estava achando muito estranho, porque eu falava assim, numa das perguntas tinha algo mais ou menos assim, o que você deseja? Quais são os seus sonhos? Quais são os seus objetivos? Está gostando desse espaço? O que pode melhorar? E eu fiquei surpresa porque as pessoas elas não sabiam o que elas de fato queriam. E aquilo eu falei assim, gente, não é possível, Elas não é têm possível vergonha que. de dizer, elas não sabem, É, elas acham que talvez o que elas sintam pode ser uma bobagem. E por meio da arte, a arte acessa esse canal e rompe essas barragens, né? Abre esse. isso, isso, exatamente. Então, acho que é isso, né? A arte, você consegue acessar o seu interior. Então, foi uma das ferramentas que nós utilizamos, assim, bastante, né, durante esse processo de engajamento comunitário. Esther, como é que foi para você estudar numa universidade particular? Porque as universidades particulares no Brasil são bem mais elitistas do que a USP, por exemplo, né? As federais, estaduais. Os seus colegas tinham noção do que era uma comunidade?
O que que eles aprenderam com você e o que você aprendeu com eles? Bom, quando eu entrei na faculdade, eu estava assim, extremamente empolgada, porque era um passo que eu estaria dando para a realização do meu principal sonho. Na época, eu não tinha prestado para a Universidade Federal, para a pública, era um pouco ainda inatingível para mim. Eu não sabia direito exatamente o que fazer, eu não sabia se eu tinha conhecimento suficiente para prestar tal Você nem prova, prestou para na isso. USP, na FAO? Não, eu não cheguei a prestar. Por Eu quê? fui Medo direto de para a não faculdade. entrar? É porque, assim, também tinha essa parte do medo, mas também não era algo que os meus amigos, as pessoas com quem eu convivia, assim, falavam muito sobre isso, sabe? Era algo que, digamos que eu falava assim, nossa, eu acho que isso daí é muito grande para mim, eu acho que tá muito, sabe, é inalcançável, não Olha onde sei. você Sim. está, me conta. Olha onde você É, está. sim, mas a gente às vezes pensa isso, né? Eu, inclusive, incentivo as pessoas a não pensarem nesse formato depois das experiências que eu tive, Sim, sim. mas no começo eu tinha aquela sensação. E aí eu entrei na faculdade, ao longo da faculdade eu tive vários padrinhos, madrinhas que foram pagando a minha faculdade, pela ponte que meu pai foi realizando. E eu tomei um susto muito grande. Eu acho que, primeiro, com a parte do conteúdo, eu não sabia que ia ter tantas disciplinas tão diferentes. E às vezes eu escutava assim, mas eu já viajei para tal lugar, mas eu tenho referência dos Estados Unidos, isso da Espanha, enfim. E aí, às vezes, eu ficava assim, um pouco perdida, né? Porque eu falava assim, poxa, mas agora que eu estou começando a ter contato com museus, agora que eu estou começando a ter contato com outros espaços fora da minha comunidade, porque antes disso, antes de eu entrar na faculdade, o máximo de lugares que eu frequentavam eram parques, porque outros espaços, centros culturais, as coisas assim, eu não tinha esse costume de ir. Então, de alguma forma, eu tive fiquei com esse receio, porque era muita pouca coisa que eu não conhecia, então tinha que correr atrás do prejuízo, mas ao mesmo tempo foi importante porque me instigou a querer fazer, a querer conhecer, a querer entender outras realidades que estavam distante das minhas, né? Então, acho que todo esse foi assim, um balde de conhecimento que de alguma forma eu fui obtendo e ficando cada vez mais curiosa. E muitos deles não tinham contato com favelas. Então, assim, às vezes tinha momentos que eu abria a boca e eu falava mesmo, olha, eu estou aqui porque eu quero mudar a minha comunidade. Outros momentos, às vezes eu ficava receosa, assim, será que eu falo que eu sou de uma comunidade? Eu tinha um som, me Travou um enxergar. pouquinho. Já volta. Acho que voltou? Voltou, voltou, voltou. Sim. Então tinha aquele receio, né, será que vão me diminuir por eu ser assim? Será que vão olhar por o meu talento, por aquilo que eu faço? Então eu também tinha aquele certo receio. E como é que foi? Olha, aos pouquinhos eu fui quebrando também barreiras, né? Claro que era correr atrás do prejuízo, assim, entre aspas, então, às vezes, um pouco mais cansativo, um pouco mais difícil conseguir entender, conseguir conhecer mais lugares, conseguir ter uma noção um pouco maior da arquitetura, do urbanismo, mas eu acredito que no final deu tudo certo. Acho que depende também muito. Eu vi ali um obstáculo na minha frente, tinha um obstáculo muito grande na minha frente, e o meu sonho de fazer arquitetura era tão grande que não importava o obstáculo que O chegasse. tamanho. Você ia aos poucos ultrapassando. Sim, sim. Essa, esse, essa sensação, esse clima de transformação que você fez na sua comunidade, com o seu grupo, ele também inspirou os moradores a fazerem outras mudanças na vida deles? Como foi isso? Como é que você percebeu isso? O que aconteceu?
Ah, uma ótima pergunta também, Joyce, porque nós começamos, né, de uma forma muito pequena, em um espaço, uma área de 1.000 metros quadrados, que depois vai se ampliar para 2.000 metros quadrados. E quando você começa uma iniciativa e vai se reverberando para a comunidade, as pessoas elas vão conhecendo, elas vão entendendo a importância daquela ação, a importância daquele projeto, automaticamente os próprios moradores eles vão entendendo que, bom, eu também posso criar, eu também posso zelar pelo meu espaço. Foi interessante porque nós vimos, conforme a gente ia andando pela comunidade, tinham áreas que os moradores estavam fazendo grafites, que estavam revitalizando, tinham áreas que eles estavam fazendo jardins, com o projeto das fazendeiras, por exemplo. Nós começamos capacitando as mulheres. E a gente, Como que é esse projeto das fazendeiras? é um projeto incrível também. Eu tenho uma paixão muito grande por esse projeto, porque é um projeto assim que lida com muitas mulheres de diferentes perfis, desde do 18 a 60 anos, enfim, são mulheres incríveis, mulheres que às vezes achavam que não tinham um talento, que não eram capazes de atuar dentro da construção civil, e elas mostraram que são sim capazes. E hoje elas reformam os seus lares, né? Então nós temos dentro do projeto das fazendeiras, nós temos a parte teórica, mas nós também temos a parte prática. E a parte prática acontece dentro da casa delas. E é muito interessante porque boa parte também dessas mulheres estão hoje trabalhando com o mercado da construção civil. Que Estão legal. trabalhando como azulejista, como pintoras, enfim, em diversas áreas da construção civil. Então, a gente, de alguma forma, além de trazer mais qualidade de vida para as fazendeiras e para os seus familiares, a gente também estava conectando com o mercado de trabalho. E a gente sabe que quando nós atuamos com esse público, a realidade e as opções de trabalho que elas possuem é muito limitada. Geralmente elas trabalham como empregadas domésticas, em restaurantes, então assim, como babás, o serviço são poucas opções. E a área da construção civil é uma área que dificilmente para, é uma área que está ali crescendo a todo tempo. Então, por que não a mulher por que a mulher ela não pode também ter essa opção? Porque ela também não pode se enxergar nesse mercado? Por que Claro. que a mulher por que que a mulher ela não pode reformar a sua própria casa? Ela não pode entender melhor de como funciona e fazer por ela mesma? Com certeza. Isso se chama um projeto de empoderamento feminino, né? Sim, sim, É muito exatamente. bonito isso. Você está pensando. Bom, antes disso, eu quero te perguntar outra coisa. Hoje em dia, qual é o coração do seu trabalho? O que você faz no dia a dia, exatamente? Ah, hoje em dia, nós retornamos com as obras na Fazendinha, retornamos com os mutirões, tivemos recentemente mutirões de pintura, então, tanto no entorno ali da Fazendinha, como em algumas vielas. Estamos fazendo a reforma da casa da Dani, e é muito interessante essa reforma, porque nós estamos reutilizando materiais da Casa Cor, do ano Ah, que passado. legal! Nós recebemos materiais da Casa Cor e com esses materiais, boa parte, metade da reforma, nós estamos reutilizando. Então, para mostrar também de alguma forma, é um case, é um projeto piloto até, para de alguma forma mostrar para todos que o material que às vezes nós não vamos utilizar, outra pessoa pode reutilizar, né? Então, de que forma a gente faz esse reaproveitamento desses materiais? E a casa era uma casa assim, é uma casa que tem 24 metros quadrados, muito pequena, com 4 pessoas morando, não tinha janela, porta de Difícil. madeira, é uma situação bem complicada. Estamos também agora tendo o projeto das fazendeiras na área de impermeabilização. Você deve ter percebido que agora em janeiro e fevereiro choveu muito.
Então, toda vez que chove, aumenta o problema com infiltrações, insalubridade, mofo. E as pessoas, elas não sabem o que fazer, elas não sabem que produto eu vou comprar, como que eu vou fazer, como que eu vou resolver esse problema. Então, está tendo a capacitação das mulheres e elas estão lá na prática, reformando a casa da Nalva. E paralelo a isso, eu trabalho no INSPER, mas os nossos projetos, neste momento que nós estamos atuando, são com esses projetos. E agora, em junho, também nós vamos ter o terceiro Festival de Arte e Cultura. Nesse momento, a gente vai ampliar o projeto das fazendeiras para outras comunidades, que também era um dos nossos objetivos. Eu ia te perguntar exatamente sobre isso. Reformas. Se você vai levar seus projetos para outras comunidades em São Paulo, ou pelo Brasil, ou pelo mundo, não sei. Sim, nós vamos, ainda esse ano, nós vamos estar levando para outras comunidades em São Paulo, talvez até no interior de São Paulo, ainda está em planejamento, mas nós temos um objetivo maior de levar para outros estados do Brasil e pode ser que também para outros países, mas isso está já Que bacana! Você recebe doações, você tem padrinhos do projeto, como é que funciona? Sim, então a organização ela depende muito de doações, né? Então nós temos hoje empresas como a Coral que nos ajudam quando a gente precisa de materiais, massa corrida, tinta, esses tipos de produtos, eles acabam nos fornecendo. Nós temos algumas outras empresas também, então com essa parte de material eles nos fornecem. E nós recebemos doações de pessoas físicas, algumas escritórios de arquitetura, algumas instituições, pequenas instituições. Estamos nesse ano também estruturando a organização para a gente conseguir recursos também via editais, enfim. Mas nós temos no site tem essas informações. Então, às vezes, se alguém quiser doar, entra no site que tem lá todas as opções para isso. Vou lá ver também. E vou compartilhar com meus amigos arquitetos, porque eles vão gostar de saber. Eles vão gostar de saber. Sim. E que projeto é esse esse intercâmbio voluntário que você fez em Bogotá? O que você aprendeu lá em Bogotá? Dizem que Bogotá é uma cidade que está indo muito bem, né? O que você achou de Bogotá? Gostei dessa pergunta também, mas um pouquinho antes de Bogotá, eu vou contar de um processo que teve, né? Eu acabei indo para Medellín com o Luciano Huck e a equipe dele, e para conhecer um pouquinho sobre o urbanismo social em Medellín e vendo ali, né, como as coisas acontecem. Como é que o Luciano chegou em você? Foi pelo Miguel. Pelo Miguel também. Nossa, como é que o Miguel te conheceu? Pela sócia dele. Tá, e ela te conheceu como? Numa apresentação que eu estava fazendo a convite do meu professor, que foi meu orientador do TCC, e ele me convidou, e aí ela acabou conhecendo, ficou encantada, mandou mensagem pelo Instagram, e, enfim, as conexões foram sendo feitas. Que interessante! Olha, eu não te conheci pelo Miguel, tá? Sim, o Miguel enfim, é sensacional. E então, e aí o Luciano acabou tendo contato via o Miguel, nós fizemos uma reunião, foi impressionante, eu não sabia que iria aparecer no programa dele, no Domingão, e aí foi uma surpresa que eles fizeram, que se perguntarem para mim, acho que até hoje eu fico em choque só de lembrar, porque eu nunca imaginaria assim, sabe, de tá cara a cara com o Luciano, conhecer. E a dimensão, né, da repercussão. É muito, muito grande. E foi muito engraçado, porque eu nunca imaginaria que estaria no jatinho do Luciano Huck indo para Medellín. E aí nós fomos. A minha irmã já foi para Medellín. A minha irmã é bióloga, já foi para lá. Diz que é muito legal, né? Muitos projetos, os projetos são incríveis. E é muito bacana porque Medellín é uma cidade inovadora. Bogotá também há uma certa diferença entre as duas cidades,
Mas Medellín era uma das cidades mais violentas do mundo. Ela estava Sim. no ranking de cidades E era das mais aquela história do violentas. cartel de Medellín, tráfico de drogas. Sim, exatamente. Então, assim, é, era um caos muito grande. Não que, assim, ainda há problemas. Mas eu fiquei impressionada porque, primeiro, em Medellín, eu acabei vendo escadas rolantes dentro dos morros da favela. Eu falei assim, nossa, mas como assim? A gente está acostumado com aquelas ladeiras, Todo com mundo as subindo, escadas aquela. rolando. Nossa, aquelas ruínas. Sobe, 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 sobe. E aí eu falei assim, gente, não é possível. E a manutenção daquilo, o teleférico. Então as pessoas elas conseguiam de alguma forma transitar de um ponto a outro com uma maior facilidade. Toda a conexão do sistema viário em Bogotá, tanto em Bogotá quanto em Medellín, a arquitetura dos projetos, assim, são incríveis. Às vezes eu estava caminhando e aí a minha host, que eu ficava na casa dela, falou assim, eu perguntava, o que que é isso? Isso daqui é uma escola privada, é um centro cultural? Ela, não, é uma escola pública. Aí eu, como assim uma Nossa, escola que pública? maravilha. Nesse nível, desse jeito, com muita qualidade, com muita assim, com características do país, com muita cor, com muita vida, pensando em questões pequenas de sustentabilidade, desde o do básico ali. Eu fiquei impressionada que nos conjuntos habitacionais que tem, a separação ali do lixo orgânico, do reciclado. Eu falo, poxa, isso aqui a gente não tem, as Nossa Senhora. calçadas, o Medellín, que já foi passeio. uma vergonha para eles. Exatamente. Então, de alguma forma, mais uma vez mostrando, dando exemplo da importância da arquitetura, da importância do urbanismo Ó, a social Maria dentro Manso desses aqui, ó. A territórios. Maria Manso tá aqui falando que é sua fã. Ah, eu gosto muito dela também. É incrível. Olha, eu vou começar a te seguir, que eu não te conhecia, né? Vou pesquisar no seu site e vou ver como que eu posso colaborar. Na época da pandemia, eu Tudo colaborei bem. bastante com o Gilson, com o G10, e gostei muito dos seus projetos, gostei de você, gostei de como você Obrigada. foi indo e construindo tijolo a tijolo, né? Tijolinho. Tijolinho, não é nem tijolo, é tijolinho a tijolinho e fazendo a diferença, né? E tendo o seu trabalho reconhecido por pessoas que causam impacto nos outros, né? Para poderem alavancar também os seus projetos. Fiquei muito feliz de te conhecer. Muito. Obrigada, Alguma Joyce. coisa que você gostaria de falar que a gente não falou? Sim, eu queria fazer, para finalizar, fazer um fechamento que eu acho que há muitas mãos, há muitas pessoas envolvidas em cada ação, em cada projeto, há um carinho, uma entrega de muita gente e que eu valorizo muito isso, desde dos integrantes do time, desde voluntários, de empresas, escolas, enfim, que nos apoiam. Então, acho que se a gente busca pela solução, se a gente busca pelo avanço da nossa cidade, da nossa sociedade, nós precisamos cada vez mais construir essas pontes. A gente precisa, acho que as mídias sociais, as mídias, enfim, peso, de alguma forma mostrar, evidenciar cada vez mais esses tipos de projetos, esses tipos de ação. A arquitetura ainda é uma profissão elitista, e eu acho que eu estou aqui ao lado de muitas pessoas, ao lado de outros tantos projetos que existem, para mostrar que não, que a gente quer quebrar um pouquinho dessas barreiras, que a gente quer mostrar a importância das ferramentas que a arquitetura, que o urbanismo traz dentro desses territórios. E só agradecer aí ao Pedro, agradecer a você pelo convite, uma honra muito, muito, muito grande Nossa, foi poder muito bom. falar um pouquinho daquilo que nós desenvolvemos. E olha, parabéns. Eu gosto de conhecer pessoas como você, porque às vezes a gente não tem, não esbarra na vida. O Miguel não me falou. Então, olha como eu fui te conhecer pela newsletter em inglês que chegou na minha caixa postal. E aí eu falei, epa, 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 eu quero conhecer essa moça. Então, eu queria te dar parabéns e dizer do orgulho, né? De ter uma pessoa feito você
com esse olhar, com essa garra e com essa sensibilidade toda. É muito bonito ver o seu trabalho sendo reconhecido internacionalmente também. Obrigada, Joyce, de Obrigada, verdade. querida. A gente vai se falar pelos Instagrams, pelas redes. Tudo bem. Um beijo, um Muito abraço. obrigada. Tchau. Estamos por aqui. Parabéns, viu? Obrigada, Joyce. Nossa, foi muito bom essa conversa com a Esther Carro. Ela é arquiteta, urbanista e trabalha na comunidade com projetos que a gente pensa que são inviáveis ou impossíveis, mas não são. Isso serve para todo mundo. Que bom ter vocês aqui. Muito obrigada por tudo e a gente se vê.